Olá, casais, tudo bem com vocês? Olá, casais, tudo bem? Eu sou o Fernando Eu sou a e Vanessa. nós somos Felizes casados. e casados. É isso aí. Bom, essa é a nossa última etapa antes da administração do curso de casais, ok? Então a gente falou como a gente se conheceu, a gente falou sobre o nosso casamento, falamos sobre a lua de mel e agora a gente vai resumir quase 20 anos de casamento em alguns vídeos. Não sei quantos vídeos vai dar, mas a gente vai resumir. É muita coisa, É né? muita coisa. A gente vai contar somente os pontos principais das nossas vidas, né? Para poder estar passando para vocês aí. Para vocês conhecerem a gente um pouco mais, o nosso testemunho de vida, né? E a gente crê que isso vai ajudar os casais aí. Sim, em nome de Jesus, Bastante. né? Bom, você tem alguma ideia por onde começar? Olha, eu confesso pra vocês que no início do casamento, pra mim, foi um pouco difícil. Porque eu morava na Zona Norte com a minha mãe, o Fernando na Zona Sul. E quando nós casamos, os pais do Fernando deixaram ele construir em cima da casa deles. Então, ou seja, o Fernando só saiu da casa da mãe dele e subiu a escada e foi para nossa casa. Eu já não, eu mudei de lugar, né, de bairro, de zona, né, da Zona Norte para a Zona Sul. E pra mim foi muito difícil, eu chorava, gente. Eu chorava porque eu sentia falta da minha mãe, eu sentia falta dos meus familiares, porque a minha família é uma família muito grande e muito alegre, muito festeira, sabe? E falar alto, porque, né, é o jeito deles. E na família do Fernando, são mais quietos, assim, né? Não são tão bagunceiros. E a minha sogra, ela era também, né, tranquila, não era barulhenta, né? E aí eu me sentia muito sozinha e eu chorava. Aí o Fernando falava, mas tá tudo bem, você tá feliz? Eu achava que ela estava querendo desfazer o casamento. E eu não, eu tô, mas eu tô com saudade da minha mãe, tô com saudade do meu pai, né? Tô com saudade dos meus familiares. Aqui ninguém me visita, porque na casa da minha mãe sempre tinha alguém, porque como eu falei, minha família era grande, né? Então sempre tinha alguém, era sempre movimentada. E quando eu casei, né, não conhecia ninguém. A rua que o Fernando morava, os vizinhos conheciam ele, eu não. Então eu sentia falta de gente na minha casa. Nossa, mas foi muito assim difícil. Mas a gente vai se adaptando. E uma coisa importante o Fernando me ajudou muito. O Fernando conversava comigo, né? Ele tentava me entender, explicava, né, que as coisas mudaram, que ia ser diferente, mas que eu, né, poderia ir lá visitar minha mãe, né, visitar meus familiares. E o que me ajudou a melhorar, a me adaptar, foi o apoio dele. Porque ele entendeu, ele não me criticou, ele, para de besteira, não sei o que, né? Ele me entendeu. E isso foi me gerando segurança, eu fui me adaptando, fui me sentindo mais segura, né? Por isso que é importante, né? O cônjuge entender não vou dizer sofrimento, porque não foi o sofrimento, mas assim, a angústia, né, do outro. Adaptação, né? Entender qual que é a dor do outro. Então eu tinha uma dor, ele entendeu qual era essa dor e ele me ajudou, né? Então isso é importante, o cônjuge, por isso que a gente sempre fala para ter a comunicação honesta. Você se abrir com o seu cônjuge, você conversar com ele, ele entender o que acontece com você, você entender o que acontece com ele, sendo honesto no que estão falando, né? Para que haja ali, né, uma ministração um para o outro, né? E para você? Bom, Pra você foi tranquilo, né? Foi. Pra mim foi porque eu já tava na rua que eu já tinha morado, eu conheci o pessoal, não teve tantos problemas não. E que mais? Foi tranquilo. Foi tranquilo? Não teve nada assim? Na verdade, o único problema que teve, se você deixar eu falar agora, ou você quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar. Posso continuar? Pode. Bom, da minha parte, a vida de casado começou e toda vida de casado quando começa a gente
fica todo entusiasmado, feliz, um pouco preocupado, mas é um conto de fadas, né? Mesmo para homem também, a gente sempre acha que vai ser de um jeito e muitas coisas não acontecem como a gente imagina, né? E uma delas foi justamente a questão da gente morar em cima da casa dos meus pais. Meu Deus, foi terrível. Quando foi pra gente... Quando a gente falou que a gente ia se casar, eu não queria pagar aluguel. E a gente não tinha como comprar uma casa. Então eu conversando com o meu pai, ele permitiu que eu construísse em cima da casa que ele morava com a minha mãe, né? E a gente pegou e construímos a casa. E quando deu um pouquinho de atraso, deu um mês ou uma semana de atraso? Acho que foi um mês, né? Não. Ai, acho que foi um mês. Acho que foi um mês. Eu não tô muito lembrada, mas acho que foi um mês. Não, foi. Foi um mês? Foi. Ah, então foi um mês. Foi um mês de atraso que teve. Então quando a gente casou, éramos eu, a Vanessa e o Matheus. O Matheus tinha acho que 5 anos mais ou menos. E aí a gente teve que morar um mês na casa da minha mãe e do meu pai até a casa de cima ficar pronta. Eu tinha esquecido disso. E aí começou os problemas. O que acontece? A Vanessa e a minha mãe, quando a gente namorava, estava noivo, elas se davam super bem. Mas muito bem. E a minha mãe ela é uma pessoa que ela tem facilidade de lidar com criança, mas com adulto ela é um pouco difícil de lidar. Ela vai assistir esse vídeo. Não tô nem aí, é a verdade. É a realidade, mãe. Sinto muito, você vai assistir, você vai gostar ou não, mas a realidade é, eu amo você. Ô sogra, eu te amo, de sogra. verdade. Ele também Mas te ama. o que a gente está contando é a realidade e você sabe disso. Então a minha mãe ela tem uma facilidade muito grande de lidar com criança, mas com adulto ela é um pouco difícil de lidar. Mas como ela e a Vanessa se davam super bem, então eu falei, poxa, tranquilo, né? Tá bom, viu? Aí a gente mudou pra casa, a gente teve que morar um mês na casa dos meus pais, só que a gente não ficou um mês, a gente ficou 3 semanas. A primeira semana foi tranquilo, não teve grandes problemas, só que a partir da segunda semana já começou a ter umas dificuldades. Nada muito grande assim, mas começou a ter umas dificuldades, né? A minha mãe ela é muito rígida com organização, com as coisas assim de uma casa no dia a dia, ela é muito rígida. Então qualquer coisinha que a Vanessa ou o Matheus fazia diferente do que ela tinha, do que a gente, do que era o costume da casa lá antes, né? Ela já falava, já reclamava, achava ruim. Só que assim, né? Quando um casal se casa, é inevitável que haja um choque de realidade, porque cada um veio de uma casa diferente. Então assim, não tem como você começar uma nova vida achando que vai ser igual de onde você morava. O casal tem que se adaptar à nova realidade, né? E como a gente não estava na nossa casa, a gente não tinha uma nova realidade ainda. A gente tinha que esperar a casa ficar pronta para a gente começar a nova realidade, né? Então a minha realidade era a mesma de quando eu estava sem casar com a Vanessa. Então não teve grandes dificuldades, mas a da Vanessa e do Matheus mudou. E então assim, acabou que foram 2 semanas muito desagradáveis. Eu chegava do trabalho cansado, tinha que ficar ouvindo um monte de coisa, né? Coisas que a minha mãe achava ruim, que a Vanessa tinha feito, que o Matheus tinha feito. Na verdade não era nada demais. Era simplesmente coisa que fugia um pouco da regra da casa lá, por conta da realidade da Vanessa e do Matheus, que vieram de uma casa diferente. E estava tendo esses conflitos. Não foi nada sério, mas houve. Só que aí, depois dessa segunda semana, como a gente começou a ficar meio irritado, começou a ficar chato, né? Minha mãe pegando no pé. E aí, eu e a Vanessa, a gente acabou mudando para casa de cima, faltando 1 semana para ficar pronta. A gente mudou para casa de cima e fomos morar lá. Não tinha porta não tinha porta. A casa, a gente dormiu na casa sem porta. Você pediu pro pedreiro adiantar o quarto, lembra? O pedreiro ele fez o quarto e o banheiro. E a cozinha... Não, na cozinha não tinha ainda. Não, né? Não. A gente só tinha o quarto e o banheiro. Foi. Pronto. Então a gente... Nem a escada pra subir nem a escada. não tinha. A gente era subia na escada de madeira. Nem a escada estava lembro. pronta. Então a gente morou 1 semana na nossa casa lá em cima, sem porta, sem a sala e a cozinha tá pronta e sem a escada tá pronta. Quando a gente mudou, a gente tinha mandado fazer só um quarto só. E essa foi uma fase assim chata, já logo no começo. Mas aí a gente foi e assim, deu um alívio quando a gente subiu mesmo a casa sem estar pronta. A verdade é que quando a gente
quem casa quer casa, né? Não importa como a casa seja, quem faz a nossa casa somos nós. Se a nossa casa é bagunçada, se é organizada, se é feliz ou se não é, somos nós que fazemos. Né? Então, quando a gente subiu, ainda que a casa não estivesse pronta, nossa, mas foi muito gostoso, foi muito bom, porque a gente já começou a sentir ali que era vida de casado, mesmo a casa não estando pronta. Né? Verdade. Eu lembro dessa parte aí. Mas as dificuldades não pararam aí não. Infelizmente, as dificuldades só aumentaram. Né? Conforme foi passando o tempo, foi ficando cada vez mais complicado. A gente teve dificuldade com o Matheus também, porque o Matheus estava com uns 5 anos e para ele era uma realidade diferente. Né? O Matheus ele foi criado numa casa que só tinha mulheres. Então tinha a Vanessa, tinha a minha cunhada e tinha a minha sogra. Então eram elas 3. Então elas mimavam o Matheus, davam tudo na mão. E quando ele veio morar com a gente, poxa, eu como pai dele, eu já comecei a trabalhar diferente, né? A gente é homem, nós que somos homens, a gente que tem que colocar limites nos nossos filhos, né? Então, foi um pouquinho conturbada essa fase também. Foi bastante conturbado, sim. A questão do Matheus, a gente demorou um bom tempo para poder se organizar. Graças a Deus, a questão do Matheus não foi um motivo que fez a gente ter problema no casamento, porque quando a gente casou a gente estava muito certo em relação a isso, de que eu pedi para ela confiar em mim, né? Que eu sabia o que eu estava fazendo, mesmo sabendo que eu poderia errar, mas quando eu tinha certeza de alguma coisa eu falava para ela, ó, confia, é assim. No começo é óbvio, ela ficava um pouco receosa, mas aos pouquinhos ela foi vendo e isso é uma coisa que eu tenho que falar para os homens, muito importante. Até na própria Bíblia fala que o sim é sim e não é não. Né? Então os homens eles têm que ter posicionamento em relação à casa, à família. Né? A gente não pode ser homem de viver de emoção, de viver de momento. Né? Homem que é homem, ele tem que refletir, raciocinar, saber qual é a melhor opção para a família e fazer o que é melhor para a família. Né? Infelizmente a gente vê que tem casais aí que sofrem muito, o casamento sofre por conta de filho, porque por conta da criança ser pequena e por conta da parte emocional do casal. Normalmente isso isso não tem quem está certo, quem está errado, mas assim, dentro de um casamento normalmente sempre tem um que fala mais sim e outro que fala mais não para os filhos, e isso gera um conflito. Então eu e a Vanessa a gente teve que entrar num acordo em relação a isso, né? Sim. E assim, como eu disse, não foi nada complicado, mas deu um pouquinho de trabalho. Não foi complicado porque ela confiou em mim. Eu pedi para ela confiar em mim. E eu confiei mesmo. E ela confiou. E eu procurei ser muito cuidadoso quando eu falei para ela confiar em mim. Porque quando eu pedi para ela confiar em mim, eu sabia que eu tinha uma responsabilidade de não poder falhar com ela. Né? E então, isso é uma responsabilidade que os homens têm, e infelizmente tem alguns que parece que não amadurecem em relação a isso. Prometem coisas para a esposa, comete um erro, fala que não vai errar e erra de novo, e fica nessa bola de neve, e é onde complica o casamento, né? Então, para o homem é importante ele ter essa inteligência, essa sabedoria de saber que ele é o homem da casa, que a última palavra é dele, mas ele não pode ser egoísta nem burro de não ouvir o que a esposa fala, né? Se ele está falando que é para ser, ele tem que fazer acontecer. Se ele está falando que não é, ele tem que não deixar acontecer. Porque se ele fala uma coisa e faz outra, a esposa não tem confiança nele. E isso abala o casamento. E se isso acontece, existe uma tendência de acontecer com os filhos também. Aí os filhos vão crescendo e vão ver que o pai, né, a mãe, mas eu estou falando especificamente da responsabilidade dos homens, de ver que não é de confiança. Então acaba gerando um problema mais grave ainda dentro de uma casa. Tá? Então, para os homens, muito cuidado com esse negócio do sim, sim, não, não. Não fala nem sim, não fala não também, antes de você refletir sobre um assunto, antes de você pensar sobre aquele assunto e ter certeza de que aquilo que você falou de sim ou de não seja o melhor para a família. Tá? Sempre, o homem tem que pensar no que é melhor para a família. O que é melhor para a família, às vezes, é o que a mulher está falando.
Então você tem que abrir mão do que você quer fazer e entender que o que a mulher está falando pode ser que seja o melhor para a família. Mas às vezes, você que é homem, você tem que bater o pé e falar para tua esposa, não é assim. Por quê? Porque você tem que pensar no que é melhor para a família. Então às vezes o que é melhor para a família pode ser o que ela está falando. Às vezes o que é melhor para a família pode ser o que eu estou falando. Então eu tenho que fazer acontecer aquilo. Não importa se é ela que está falando ou se eu que estou falando. Se é ela, eu vou fazer o que ela falou. Se sou eu, vou fazer o que eu estou falando. Né? Então isso é uma importância muito grande para os homens, né? É por isso que a gente sempre fala que é importante ter uma comunicação. Ó, vocês vão ouvir sempre a gente falar isso. Comunicação. Comunicação. É um negócio muito importante nos casamentos, né? E eu também lembro que outra situação também que gerou um pouquinho de dificuldade comigo e com a Vanessa foi em relação a contar para o Matheus, né, que eu não era pai dele de sangue. Ele não sabia até então, e eu registrei ele com o meu nome. Também foi outra dificuldade que eu e a Vanessa tivemos, porque a Vanessa, um pouquinho antes da gente casar, ela ficava me cobrando de eu registrar ele com o meu nome, e eu falei pra ela que eu ia fazer, mas eu ia fazer na hora que eu achava que eu deveria fazer, não na hora que ela queria. E eu ficava muito ansiosa e preocupada, e sabe, com medo. Era um mix de sentimento. Então eu ficava em cima dele, então, mas vai fazer, então, mas isso o quê, mas se acontecer isso. A gente tem que aprender a se controlar, né? A não ter ansiedade. A gente tem que aprender a confiar no que o esposo fala. E o esposo tem que fazer valer. Tem que fazer valer. Porque senão não adianta. É uma via de mão dupla. Né? O esposo tem que fazer valer a palavra. Né? Se é pro bem da família, é para fazer, vai fazer. Se pro bem da família não fazer, não vai fazer. O esposo tem que fazer, a mulher tem que dar o voto de confiança, mas o esposo tem que fazer valer esse voto de confiança, senão o negócio não vai para frente. Não vai. E aí essa questão do Matheus, eu lembro que eu tive que chegar nela e falar um pouco mais duro com ela, de falar assim, olha, eu sei a hora que eu vou fazer. Quando é? Eu falei, eu vou saber a hora de fazer e eu vou fazer. Então se eu falei que eu ia fazer, porque pra mim era uma coisa que eu realmente tinha que fazer. Ora, se eu estava tendo uma família, montando uma família, e nessa família que eu estava montando, o Matheus estava vindo junto, e ele é filho da Vanessa, automaticamente ele também ia fazer parte da minha vida. Então, e ele era pequeno. Então por que não registrar ele com o meu nome? Não vi problema nenhum. Só que quando fazer, eu estava esperando eu ter segurança daquilo que era para ser feito. Então eu esperei um momento adequado. E aí eu lembro que logo depois que a gente casou, se eu não me engano, acho que 1 ou 2 semanas depois que a gente começou a morar em casa, talvez um mês, mas foi muito rápido. Foi rápido. Talvez, vou colocar um mês depois que a gente já estava morando na nossa casa, eu lembro que eu já fui atrás da papelada. Acho que a gente tinha uns 3 meses de casado, viu? Eu lembro que foi rápido. Eu lembro que foi rápido também. Aí eu lembro que eu registrei o Matheus com o meu nome, mas a gente não tinha contato para ele da situação. Mas eu tinha resolvido essa questão. Até porque como eu estava trabalhando, questão de convênio médico, é importante essas coisas, né? Então foi essa situação aí que eu queria lembrar a vocês. Uma situação que foi um pouquinho difícil, mas a gente conseguiu contornar. E por hoje é só. Depois a gente continua mais. Não, já tá estourando o tempo aí, depois a gente continua mais. Né? Então fica ligadinho aí, né? Ativa o sininho, como é que é o negócio? Inscreva no canal, faça comentários. Ative o sininho, faça comentários. Fala se tem alguma coisa que a gente falou que bate com o que aconteceu com você. Faça os comentários à vontade, tá? A gente quer ver os comentários de vocês, a gente quer que vocês interajam com a gente, tá bom? E convida as pessoas para conhecer a gente, né? Para saber a nossa história. O canal. Ajuda a gente aí, tá bom? Para que o canal fique no ar aí, porque logo a gente vai dar o curso de casais aí para vocês no YouTube. Ok? Ok. Então é isso. Então hoje é você. Hoje sou eu. Assim. Pai, louvo a Ti, te agradeço, Pai, pela vida do Fernando, pela minha vida, pela vida das pessoas que estão assistindo este vídeo. Venha falar com elas, que elas possam se identificar, que elas possam se abrir, que elas possam entender, Senhor, que tudo tem jeito. A gente passa por dificuldade, a gente passa pelo processo, mas Deus nos dá a vitória. É verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Deus abençoe, casais. Até a próxima. Tchau.